O Evangelho segundo o Espiritismo, que todos aqui conhecem, ele é dividido em 5 partes. Mas nós, para o nosso estudo ficar mais proveitoso, nós vamos fazer essa divisão em 3 partes. A primeira parte, a parte dos evangelistas que eram, hoje seriam os repórteres daquela época, os evangelistas. Então, por que Kardec utilizou o Evangelho de Jesus na codificação da doutrina? Porque o Evangelho de Jesus é o código de ética moral mais perfeito até os dias de hoje existente na face da Terra. Todos nós que já caminhamos nisso, nós sabemos disso. Mas, às vezes, algumas coisas que nós temos que estar sempre lembrando, embora seja até muito óbvio. Por exemplo, então tem essa parte dos evangelistas que Kardec pegou para nos trazer à luz do seu entendimento. Então a segunda parte, essa seria a primeira parte. A segunda parte é a observação do próprio Kardec sobre aquela passagem, ou sobre as passagens registradas pelos evangelistas, que seria os jornalistas de hoje. E a terceira parte é a parte da orientação dos espíritos ou instrução dos espíritos. Então nós sempre preferimos ficar com essas 3 partes. A parte dos evangelistas, do registro evangélico, a parte do bom senso de Kardec e a parte das instruções dos espíritos. Então nós observamos o que é o Evangelho. O que é hoje o Evangelho em nossa vida? Um código perfeito, um manual perfeito de felicidade. Um roteiro, né, para seguir uma trilha. Aí nós pegamos o Evangelho e nos deslumbramos com os ensinamentos e com os esclarecimentos. Quando nós chegamos no capítulo 17, item 3, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, alguém aqui se lembra? Sedes perfeitos. É o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 3 desses sedes perfeitos é sedes o homem de bem. O item 3, então, é o homem de bem. Tem aqui não tem problema não. Não há problema não, Renato. É o homem de bem. E o item 4 é os bons espíritos, ou os bons espíritas. O texto certo é os bons espíritas. Então nós que apreciamos, que gostamos de ler, que gostamos de nos esclarecer, que aceitamos a recomendação do codificador, porque qual foi a única recomendação que o codificador nos fez? Uma única que se divide em 2, porque a outra já nos é conhecida há 2000 anos. A primeira é o quê? Espíritas, instruí-vos no Evangelho. E a segunda, espíritas, amai-vos. Então essa é uma consequência daquela que já nos havia sido recomendada há 2000 anos. Mas esse não é o tema que eu trouxe hoje para a nossa reflexão, um tema muito interessante que estávamos conversando aqui ainda agora com o Renato. Qual é o tema, Renato? Lembra-se? Sabedoria empírica. Sabedoria empírica. Que, na verdade, foi isso que o Kardec fez na codificação da doutrina. E nós falávamos aqui ainda há pouco sobre mediunidade. O cristianismo, as religiões avançam. Tudo avança na vida. Porque o próprio globo está em movimento. Nós também, na natureza. Nós temos conhecimento disso.
E a experiência disso, nós que somos espíritas, que já passamos por muitas experiências em outras roupagens e também em outras filosofias, nós somos ralados nisso. Nós temos ao longo da nossa jornada avançado. Há pouco tempo, eu acabei por escrever esse livro. Isso aqui é uma história acontecida no Sul. É uma história ambientada na Guerra do Paraguai, portanto, no último quartel do século XIX, de 20, aliás, e que o que nós sabemos sobre a Guerra do Paraguai? Sobre o Império, o final do Império? Muito pouco. Então esse livro aqui resgata alguma coisa nesse sentido. Não exalta e nem denigre ninguém dos artistas, dos atores daquela época, mas resgata a cultura guarani. Então, Renato, me surpreendeu agora, porque você veja, eu trouxe para deixar aqui, depois eu trago, mas quero ofertar um para você, para aquele senhor, um para o casal, tá? E um para o nosso amigo Anísio. Tá certo? Então essa obra, ela é uma obra recreativa. Ela não teve a pretensão de fazer um proselitismo ou qualquer outro segmento aí nessa linha. Mas ela estarta no leitor muita situação. Então, há quem lê, alguns que têm lido dizem assim, mas você faz ali não é o proselitismo, é a evolução da religião, do cristianismo. Porque o que faz hoje a doutrina em si, a doutrina de Kardec, a nossa doutrina espírita? Ela resgata o quê? A genuinidade do cristianismo, mas com a sabedoria do tempo. É onde está esse empirismo. Porque o que é a sabedoria empírica? É que vem através da experiência. Então, quando do Pentecostes, daquela manifestação maravilhosa, ficou patenteado ali que, sem sombra de dúvidas, a existência do mundo espiritual e a sua comunicação com os nossos encarnados, a comunicação corpórea desse mundo que nós ainda não compreendemos como deveríamos e que está sujeito à mudança. Hoje você vê o Sol, a nossa família, ela pode ser um átomo nesse universo. Não é isso mesmo? Porque a cada dia nos surpreendemos com novas e novas descobertas. O avanço tem sido extraordinário. Então nós que aqui estamos, nos consideramos às vezes com o nosso, como está muito em moda, o ego inflado. Os seres humanos no momento têm andado. A autoestima é importante mantermos, a autoestima. Mas havemos de convir que a autoestima do ser humano, no sentido de contrariar a orientação que Jesus nos passou de amar o próximo como a si mesmo. Mas há pessoas que estão se amando de uma forma em que estão se inflando muito. E esse próximo está ficando cada vez mais distante. Quando vou à padaria, ou estou em algum ambiente, que essas pessoas gentis estão ali no atendimento, falo, o próximo.
E eu brinco. Eu digo, isso está tão difícil. E o próximo está tão distante. E a pessoa às vezes toma um choque. Porque ela fala a palavra sem raciocinar no sentido do que representa a palavra. Então Kardec, o que fez? Pegou toda a experiência, já que antecedia o próprio advento do Pentecoste, ao longo das eras, lá desde o mundo egípcio, e pegou esse ensinamento, essa coisa maravilhosa, e nos trouxe. Por isso é que a fé do espírita é uma fé raciocinada. Não é isso? Por quê? Porque com a fé raciocinada, há quem diga, fica mais difícil de crer. Porque se não fosse assim, esse povo do mundo acadêmico teria uma outra visão sobre a fé, e há uma tendência deles se distanciarem. Mas por que eles se distanciam? Não é pelo conhecimento que adquirem, mas em razão desse ego que infla. E aí, esses fenômenos dos quais motivou Kardec a codificar a doutrina, eles passam despercebidos na nossa vida. Porque não há na Terra quem não tenha um caso de uma fenomenologia sobre a doutrina espírita. Todos nós temos. Aí a pessoa diz assim, não, mas na hora que a senhora estava lavando a louça, a senhora teve uma intuição. E o que foi isso? Conforme diz Kardec, os espíritos influem na nossa vida muito mais do que... Não é? Porque é sutil essa comunicação. Não é isso? E isso, ele pegou toda essa experiência do passado, com os fenômenos de materializações, que independem da crença. E quando eu creio, quando você crer, fica mais fácil de você ver. Agora, quando você não crê, mesmo acontecendo, você fica com a dúvida. Que é o caso, viu, meu irmão Renato, das questões de materializações. Parecem mágicas. Eu falava para o Renato que eu convivi numa família em que essa água que aí está, de repente, ela trocava de lugar. E você via. E podia estar quem estivesse. Você via isso acontecer. E também a água mudar de cor. Como uma garrafa fechada vai mudar de cor? Esse foi o fenômeno que Kardec estudou e que nós, na doutrina espírita, não sei por que razões, paramos de estudar. Aí o Renato, que é um estudioso, vai dizer assim, não, mas hoje já não precisamos estudar isso. Concordo. Por que não precisamos estudar? Porque hoje há esses espíritos que necessitavam, naturalmente, como isso são fogos, fatos, é uma beleza de se ver, mas logo você esquece o fenômeno de materialização. Mas o livro não. O livro você não esquece. Ele está sempre ali para te oferecer, que é o caso do Evangelho, oferecer o retorno, o rumo, a segurança de que precisamos para nos acalmarmos e para continuarmos confiantes. O Evangelho nos oferece isso. E a cada vez que nós nos defrontamos com uma passagem, mais nos maravilhamos com essas passagens. Quando nós pegamos uma parábola, por exemplo, que muitas ainda são indecifráveis, mas falávamos ainda há pouco do quando você crê, você vê, Jesus já dizia isso. Quando Lázaro, não aquele Lázaro que foi ressuscitado, estava no plano espiritual e numa situação
brilhante, e um dos judeus daquela época, bem posicionado socialmente, em que Lázaro era um mendigo à porta dele, vocês se lembram disso? E ele, quando vê o Lázaro no plano espiritual do outro lado, ele pergunta ao mentor espiritual, aquele mensageiro que ali estava, naquela grandiosa lição, na parábola do Senhor, e diz, por que ele está lá e eu estou aqui ainda nesse sofrimento? Não é? Então, o que o anjo diz, de acordo com o Evangelho, para aquele judeu orgulhoso? Que a vida continuava. É um texto, é uma prova disso. Que a vida não cessava no túmulo. E ele então, surpreso, aquele judeu, aquele homem de ego inflado à época, diz assim, poxa, então por favor, me dê a oportunidade de eu ir avisar os meus irmãos, ricos como ele havia sido, para que não aconteça com eles o que hoje acontece comigo. E o que o mensageiro espiritual diz àquele judeu? O que ele disse, lembram-se? O mensageiro diz assim, meu irmão, vocês tiveram Abraão, Moisés e os profetas. Ainda que Lázaro volte lá para lembrá-los, eles não acreditarão. Quer dizer, quem já teve esses ensinamentos? Jesus, há 2000 anos, nos falava dessa beleza espiritual, dos cuidados que temos que ter e da crença que temos que ter. Não essa crença absurda, sem conhecer. Allan Kardec, através da doutrina espírita, nos propôs saber, conhecer, para crer, para sedimentar a nossa convicção. Agora, as pessoas adquirem um pouquinho de conhecimento, aprendem o ABC, já se sentem grandiosas, poderosas. Eu me lembro do Chico. O Chico tinha o maior medo disso. Ele estava sempre prevenido. E Emmanuel era severo com ele. Sempre muito severo. E ele tinha sempre muito cuidado. Porque hoje, o que faz com que os seres humanos se distanciem do outro é porque, primeiro, com essa massificação da informação, acham que sabem de tudo. Não é? E aí inflam. Quando nós lidávamos com a mocidade, e também éramos bem mais jovem, né? Eu sei que hoje ainda os nossos queridos irmãos podem pensar que eu estou com menos de 40, mas eu já passei disso faz um tempo. Ele riu assim, aquele riso profissional. Aquele riso, entendeu? Por quê? Nós já prevenimos quanto a isso. Irmãos, espíritas, instruí-vos. Porque sem a luz do conhecimento evangélico, de outras fontes, na formação, no acúmulo do nosso acervo, nós não vamos a lugar nenhum. Quando paramos, quando investimos algum tempo para aprender, para ler ou para ouvir, que é outra coisa que temos que também ter cuidado, porque precisamos selecionar a nossa leitura, a sintonia, precisamos ter cuidado da palavra que vamos ouvir, mas a palavra recomendada ali qual é? No nosso entendimento? A palavra evangélica. Não é? Que não tem erro. Ninguém erra.
E aí pegamos o capítulo 17. Esse aqui é o que eu falei, que temos estudado pouco, porque aqui está o livro da ciência na doutrina. Mas o Renato, então, voltando àquele assunto, por que hoje há tão poucas manifestações? Os mais antigos aqui hão de se lembrar que no passado as manifestações parece que aconteciam em volume muito maior. E por que hoje acontece com menor frequência? Não é que aconteça com menor frequência, é que aqueles espíritos estão reencarnados. E essa massificação tem seus efeitos positivos. As personalidades que estão ouvindo, que estão assistindo essas palestras, esses homens falando na TV, elas vão despertando e vão se iluminando. Agora, há nisso aí os degraus, conforme o Kardec classificou. Mas aqui nas manifestações mediúnicas, que é a parte científica da doutrina, nós estamos bastante estacionários, não é? Hoje quase não ouvimos falar de fenomenologias. Quando Kardec desmistificou os milagres. Mas eu queria mostrar aqui... Oi? É o Evangelho. Não, esse é o Livro dos Espíritos. Então, quero mostrar aqui. Aí não está aqui, Renato. Mas não tem problema não. É o item 17 que eu recomendo aos nossos irmãos. Sedes perfeito. E o item 3 do capítulo 17. O homem de bem. Vale a pena dar uma olhada. Se não tivermos a oportunidade de lermos o capítulo todo, pelo menos uma olhadinha. Porque nós vamos ver que não é uma luz, uma pequena luz que se acende, mas um canhão de luz que recebemos. É extraordinário. E eu gostaria de ter a oportunidade, pelo menos o parágrafo de um item, para nós nos recordarmos. Então, essa beleza, esses roteiros, estão todos em nossas mãos, ao nosso dispor. E nós vemos o tempo, às vezes, se escoar e desperdiçamos a oportunidade. Quando investimos aqui esse tempo, nós podemos multiplicá-lo por alguma coisa. Você vai para o centro perder tempo para ouvir alguém que não preparou um estudo, que é um desrespeito isso. O expositor que vai ao centro sem preparar um estudo, ele pode ter o cabedal que tiver, a não ser que seja realmente não é? Mas há sempre de prestigiar aqueles que o vão prestigiar com a preparação do estudo. Isso ocorre, infelizmente ocorre. Mas nós devemos seguir em frente. Nós devemos seguir em frente. Então, por que nós estamos abordando o tema dessa forma? A doutora Marilyn Wolff, americana, os americanos gostam muito de estatística. Ela fez um estudo interessante sobre essa ocorrência, a exemplificar aqui pelo nosso irmão, que eu sei que ele deve estar procurando ali coisa do Evangelho, esse tema do Evangelho. Mas ela fez um estudo sobre o atual sistema. Obrigado, Renato. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O homem de bem, o Renato já trouxe até... Isso é o item 3 desse capítulo Sede Perfeito, capítulo 17. Só vou ler o primeiro parágrafo para não ficar muito entediante.
O verdadeiro homem de bem, isso aqui foi uma observação do bom senso de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Quer dizer, não há A gente vê aí tanta afetação, né? Tá vendo? A afetação é produto de quê? Desse ego, dessa coisa triste. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Quem já fazia isso há 2000 anos atrás, quase? Santo Agostinho. Ele nos recomendou isso. Aliás, ele não nos recomendou, ele falou que ele fazia isso. Toda noite. Então veja como Kardec se não fez mal, ele se perguntava isso, né? Se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Outro também há 2000 anos já falava isso. Quem? Vamos nos lembrar aqui nesse encontro fraternal. Paulo de Tarso. Não é? Ele se envergonhava, dizia ele, não pelo mal que tivesse praticado, mas pelo bem que havia deixado de fazer, que é a mesma coisa, não é isso? Se negligenciara voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro tudo o que queria que se fizesse para com ele. Essa última aqui, quem recomendou? Isso aqui é só uma adequação que Kardec fez. Quem foi que nos recomendou isso? Jesus. Ao próximo, aquilo que no cumprimento da lei. Então o tempo vai passando, os dias, os meses, os anos, e nós nos esquecemos de pequenas frases que, se nós colocássemos em nosso benefício e seguíssemos no Evangelho, não precisaríamos de mais nada para sermos felizes e termos a paz. E essa felicidade que é decorrente dessa paz. Porque o Emmanuel diz o seguinte: a felicidade plena é a paz em nós. Mas vejamos o valor da instrução e a preocupação de Kardec. Então, a doutora Marilyn Wolff, neurocientista com a sua equipe, esse estudo é recente, é muito recente. Ela examinou que hoje, eu não sei se os senhores aqui ou se as senhoras vão concordar, todo mundo sabe de tudo. Há muita informação, mas é uma sabedoria de quê? De superfície. Por causa de quê? E nós, principalmente nós aqui no Brasil, e no mundo, mas principalmente aqui na nossa casa, observamos, diz ela, que os caracteres de escrita, da maneira como os entendemos, eles são muito recentes. Gutenberg é de 1500, por aí, né? Mais ou menos nessa época. No Brasil, o Ministério da Educação é de 1930. Ontem, nós convivíamos com a massa de analfabetos incrível. Nós, aqui no nosso meio, nós convivíamos com isso. E ainda há aí infelizmente, pessoas que não sabem diferenciar bem esses caracteres da escrita, como a entendemos. Então veja que estudo interessante que ela fez. A maneira como o nosso cérebro, a nossa genética, foi se adaptando e despertando, se interessando pelos caracteres, tem muito pouco tempo. Segundo ela. E que, como é neurocientista, ela pode afirmar:
todos aqueles instrumentos que nós temos em nossa fisiologia, em nosso organismo, que deixamos de utilizar, a própria organização se incumbe de desativá-la. Então, esse, né, que nós toda hora estamos com esse vício e só nos informamos ali superficialmente, sem um conhecimento, e as pessoas estão cada dia diminuindo, suprimindo esses caracteres, que podemos acabar esquecendo disso tudo. Eu achei, e acho que esse é um tema interessante, inclusive para os jovens. Mas aqui não. Aqui nós vamos desenvolvendo na leitura, vamos nos recordando, vamos fixando, vamos sedimentando em nosso ser. E aquilo que está sedimentado em nossa mente, nós, na compreensão espírita e da ciência, passamos para quem? Para os nossos filhos, para os nossos herdeiros. Porque você tem os mesmos elementos do seu pai. Eu, naturalmente, da minha mãe, que vai se conjugando. Então, à medida em que o meu pai se esforçou para se autoeducar, sempre avançando, e eu relaxo, o que está acontecendo? Estou jogando fora um patrimônio que pode me fazer falta amanhã. E fará falta para quem? Para os meus descendentes. Essa é a conclusão a que chegamos da preocupação dessa neurocientista, doutora Marilyn Wolff. Veja que coisa interessante. Nós começamos a raciocinar então sobre esse ponto. E aí, nos recordamos de Kardec, de Jesus, de outros luminosos, né? Que de boa vontade, que renunciaram tanto para nos manter o patrimônio da luz que nós relegamos e jogamos fora. Nos dias de hoje, nós poderíamos dizer por preguiça. Não é nem desinteresse. Porque quantas vezes nós olhamos a nossa bibliotequinha em casa e dizemos assim, poxa, comprei aquele livro lá, mas ainda não tive tempo para ler. Vocês continuam, não perdeu o interesse. Continua interessado. Mas tem preguiça, lamentavelmente, de pegar o livro que está te esperando. Está nos aguardando para nos iluminar. Não é? E nós dizemos assim, não quero luz não. Então, há uma necessidade constante, como seres imortais que somos, de estarmos atentos para esses detalhes. O centro aqui, que tem cada centro tem o seu estilo, a sua peculiaridade. Esse centro não é para palestrante. Não. Esse centro é para grupos de estudos. Porque vejam que grupo de estudo maravilhoso daria esses encarnados que aqui estão. Não é isso? Então, é uma característica do centro, do Dom Pedro. E se nós pensarmos bem no patrono, nós vamos fazer uma correlação.
Ele não era muito de estar se expondo, mas era um buscador, um literário, preocupado com a cultura, com o engrandecimento da pátria, etc. Tudo que se relacionava à cultura, nós fomos o primeiro país no mundo a termos o quê? Alguém aqui é capaz de lembrar-se? Graham-Bell. Fomos o primeiro país no mundo a termos o telefone. E até a Guerra do Paraguai, contávamos com a segunda maior frota naval do mundo. Ou a terceira, como dizem. Então, veja as características do patrono dessa instituição. Não é interessante? Mas também isso passa. Nos distraímos, não fazemos qualquer correlação. Então, essa instituição é uma instituição própria, no meu entendimento, para grupos de estudos que queiram realmente iluminar-se e expandir essa luz de maneira discreta, como foi o patrono. Dizem que quando ainda imperador, ele prestigiava muito o Vitor Hugo. Agora, quando eu era criança, era Vitor Hugo, agora é Vitor Hugo. Há um sofisma, os troços, não é mais Vitor, é Vitor Hugo. Entendeu nisso? Então, diz que ele ia lá sempre prestigiar o imortal, que era filho de um general. E dizem que numa dessas oportunidades, o neto do Vitor Hugo, que tinha mais ou menos a aparência daquele senhor ali, ó, o Vitor Hugo, olha, dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha, vê se ele não, não tem um ar assim de... Né? Tinha essa nobreza. E o neto, então, do Vitor Hugo pegou o imperador e chamou ele na gravata. Uma brincadeira lá e tal. E o Vitor Hugo falou, meu filho, vai se dar o luxo agora de enforcar o imperador do Brasil? Diz que ele ria muito. Quer dizer, ele era uma pessoa assim, sabe? E quando eu me lembro que esta instituição em que nós estamos hoje, tem como patrono Dom Pedro, me dá uma alegria, é uma coisa maravilhosa, que eu não posso nem... Você entendeu? Me faltam as palavras. E fico vendo, porque não é a primeira vez que aqui estou. E parece que é uma rotina, embora hoje tenha sido um dia típico, né? Com granizo, etc e tal. Mas veja, então, essa senhora Marilyn Wolff, atual, podem pesquisar que haverão de encontrar em algum lugar. Ela fez esse estudo, essa neurocientista, com essa preocupação. E nós aí nos reportamos aos nossos instrutores e vemos que a preocupação dela procede e que nós temos que estar atento. E cumpre-nos estarmos alertas para prevenirmos os que estão vindo aí. Então, o que faço nesse momento é trazer essa informação a esse grupo sobre essa luz que recebi, essa luz preocupante dessa neurocientista. É interessante isso, não? Nós sabemos de tudo. Hoje todo mundo é engenheiro, todo mundo é economista, técnico de futebol. Então, isso são 200 e tantos milhões, não é isso? Todos somos. Todo mundo sabe de tudo. Nós temos uma farta, uma quantidade tão abundante de informação que chega a nos sufocar. Mas é necessário aprendermos com critério a selecioná-las e nos aprofundarmos. Não é incomum em nossa família constatarmos que o nosso familiar
deixou o grupo acadêmico dele e nos surpreendemos com a falta de conteúdo, com a rasura desse acervo. É a preocupação da neurocientista. É a nossa preocupação. Então, pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras com sabedoria. Nós vamos em Eclesiastes, que é um livro extraordinário, e nós encontramos ali ensinamentos maravilhosos. Eu também, que já tive, talvez hoje encarnado aqui entre nós, seja um dos mais velhos. Mas já vivi o meu período de mocidade. E o Eclesiastes nos auxilia muito a repensarmos sobre o passado da nossa meninice, sobre o presente e o futuro. É muito interessante. Renato, a minha alegria é enorme no dia de hoje, creia. Temos já 18 obras que trouxemos. Isso foi uma coisa que startou assim de repente. Ninguém consegue escrever sem ver, ouvir ou sentir. Ninguém. E isso aconteceu, são 18 obras. Começamos uma há pouco tempo, quando havia iniciado o período essa pandemia, né, que teve aí, que ainda estamos nela. E parei. Quando agravou, parei. Quando eu voltei para Juiz de Fora, eu aqui ainda sem e o pessoal tudo em casa, falei, vou ver se eu continuo. Sentei umas vezes para continuar e não acontecia nada. Até que um dia o meu amigo espiritual virou para mim e falou, meu irmão, nós temos muito que fazer. E eu fiquei muito envergonhado com isso. Porque eu entendi que esse muito que fazer seria os doentes aí a cuidar, os necessitados maiores. E eu me lembro que ele ainda falou assim, porque isso já tem muito por aí. Quer dizer, isso aqui, ó. E eu fiquei bastante envergonhado. Quando acalmou, eu voltei a sentar e saiu. Chama-se Figueira de Jericó. É uma obra que complementa uma que já está aí, que é Areia e Promessa. Esse Areia e Promessa, ele é uma obra que inicia de modo muito dramático e fala sobre a vida de Dimas, o bom ladrão. Jesus foi crucificado, foi moldurado por 2 criminosos. Um deles era Dimas. O outro, alguém sabe o nome? Nós nos esquecemos até do bom ladrão. Ainda mais o outro. Chamava-se Gevas. Então eu achei que eu ia escrever sobre o Gevas, mas na verdade foi sobre Dimas. Então é um livro de consequência já sabida, porque ele é moldurado por esses 2 malfeitores, mas é inédito, porque não há nada em lugar nenhum que fale sobre Dimas. Nada. E quando eu comecei a escrever essa obra Figueira de Jericó, achei um nome muito interessante. Que o título nunca vem assim, de bandeja. E quando chegou lá, terminando o livro, o meu amigo virou e falou assim, notou, meu irmão, que o livro é o complemento do outro? Que é aí que eu fui observar. E que realmente era. O livro é o complemento, é o que aconteceu depois do Gólgota.
Como é que ficou aquela sociedade? Aqueles elementos que tiveram contato com Jesus, aquelas mulheres, aquelas senhoras, aquelas pessoas que, embora não tenha tido contato com ele, foram beneficiadas, receberam as bênçãos dele. Então é uma obra que me surpreendeu bastante, que está saindo aí, viu, Renato? Esse Figueira de Jericó. Então, quando alguém me pergunta sobre a literatura espírita, eu digo FEB, as obras da FEB. E quando fala sobre escritor espírita, eu digo Chico. E quando fala, mas não há um outro médium, eu digo Divaldo. Não é? Que é um elemento que nós ainda temos a felicidade de tê-lo aqui entre nós encarnado, mas que sabemos que a qualquer momento se despede. Não é isso? E eu já tive a oportunidade de ter muito contato com o Divaldo, pessoalmente. E me dói só em pensar. Porque a dor, saudade, nós não podemos evitar. Me dói isso, como nos dói quando nós lembramos de quem? Do Chico. Agora imaginemos aqueles elementos que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus. O que não devem ter sentido? Os seus amigos da esfera crística, que se fizeram pequeninos, humildes, para ali estarem naquela tarefa grandiosa, para que hoje continuemos nos lembrando, mas, sobretudo, consciente da nossa necessidade de colocarmos luz em nós mesmos através da busca constante da nossa iluminação, que é a leitura, a instrução. Não foi porque eu vi ou alguém tenha me dito, eu busquei, você buscou. E esses nossos amigos estão ali prontos a serem consultados e com toda a paciência que possamos imaginar, voltar a nos informar com o mesmo modo, com a mesma ternura, com o mesmo carinho. Mas, assim como Kardec disse, espíritas, instruí-vos, lembrou-vos, amai-vos. Porque ainda há aqueles que entendem ser o ódio a única maneira de conduzir-se com os seus desafetos. Ainda há aqueles que, num cinismo criminoso, perambulam por aí, fingem desconhecer os nossos irmãos mais necessitados. Ainda há aqueles que se escondem em suas mansões luxuosas e desconsideram a fumaça e o fogo da necessidade ao lado da sua própria casa. Ainda há aqueles que se refestelam, que se espojam, esquecem que o irmão está dormindo no chão e que poderá derrubá-lo por extrema necessidade. Mas há também aqueles que se unem uns aos outros em favor dessas criaturas menos necessitadas, mais necessitadas, como nos recomendou o Senhor, através de sua palavra evangélica, esse testemunho maravilhoso. E há também aqueles que continuam esperando o divino jardineiro nos visitar e podar-nos as nossas imperfeições e com esse roteiro seguirmos seguro em busca da imortalidade.